Voltando aos trabalhos, quero convidar o secretário de Administração, Antônio Machado de Souza Neto. Registrar mais uma vez que todos que estão aqui fazendo a ouvida por esta comissão, deixar claro que não significa de nenhum envolvimento ilícito, nem de nenhum ato administrativo ilegal, até porque todos estão sendo ouvidos, todos os secretários de administração, todos os secretários de finanças, secretário de saúde, ação social, os gerentes previdenciários, o diretor da FACAL, todos os três que passaram vão ser ouvidos ainda aqui, e da Câmara Municipal, o contador e os responsáveis pela folha, e o administrador financeiro. Então, todos que passaram nessa CPI está trazendo informações para que possamos concluir o relatório final. Agradecer a presença do secretário Antônio Machado de Souza Neto, em dizer que a comissão neste momento vai fazer sua ouvida e esclarecer, tirar algumas dúvidas. O formato que a maioria faz é fazer uma explanação de imediato, ficar à vontade sobre a questão o assunto é CPI, recolhimento dos obrigações patronais e as obrigações dos valores do servidor recolhido. Como a administração é quem começa tudo, porque é a folha de pagamento, e dessa folha que vai se calcular a questão das contribuições previdenciárias, e a partir daí Secretaria de Finanças executa o pagamento, e é por esta razão que estamos ouvindo. E quero pedir para ficar registrado o período que começou a sua gestão à frente da Secretaria de Administração, o início, e nós sabemos que até a data de hoje, mas pelo menos o início, para ficar registrado na ouvida. Boa tarde a todos. Presidente, de início já me coloco à disposição, né? Qualquer pergunta que a presidência tiver, o relator, os demais membros, qualquer vereador, estou à disposição. Dizer que assumi a Secretaria de Administração no dia 2 de janeiro de 2017 e estou como secretário até o dia de hoje. Enfim, estou à disposição para qualquer pergunta. Inicialmente gostaria de perguntar se ao fazer a folha da prefeitura, esses valores previdenciários era acompanhado por sua pessoa ou ficava a critério do financeiro? A folha, como o senhor disse, é fechada pela Secretaria de Administração, né? Todos os meses nós recebemos as informações das demais secretarias daquilo que deve ser lançado, que é variável, né? A questão de hora extra, um adicional noturno, insalubridade. E quando nós fechamos a folha, nós mensalmente temos a ciência do valor bruto, do valor líquido, de quanto tem de contribuição do servidor, de quanto tem de contribuição de patronal. E esse relatório é enviado para a Secretaria de Finanças, para que ela possa tanto fazer a remessa para o banco do valor da folha de pagamento, como das contribuições, servidor e patronal. Então, a questão do recolhimento em si, o envio para o Limoeiro Prev, já foge da sua secretaria, passa a ser da Secretaria de Finanças. Exato. A gente tem um relatório que demonstra os valores, mas o envio é feito pela Secretaria de Finanças. Pode informar se
de janeiro de 2017 até dezembro. A pergunta é porque nós estamos até dezembro de 2017, porque esse ano está em aberto, está em andamento. Nós não poderíamos comparar com, vamos dizer, a própria prestação de conta, que vai fechar ainda em dezembro próximo, né? Então não tinha como a gente fazer esse comparativo. Por isso que, por essa razão, a comissão está se baseando só de setembro de 2011 a dezembro de 2017, porque tem um parâmetro da prestação de conta já fechada e encaminhada para o Tribunal de Contas. Então a minha pergunta é o seguinte: de janeiro a dezembro, sabe informar se houve atraso no pagamento das obrigações, seja patronal, seja do servidor? Esse período de janeiro a dezembro de 2017 é do seu conhecimento? Acompanhou esse? Veja, como eu disse anteriormente, quando vai para a Secretaria de Finanças, já foge um pouco do nosso acompanhamento, né? Obviamente que a gente ali dentro fica sabendo de uma situação ou outra, e o que pode ter acontecido é de um atraso de poucos dias, até onde eu estou sabendo, do patronal, né? Mas sempre sendo quitado no mês seguinte. Tanto é que a informação que a gente tem é que o ano de 2017 e o ano de 2018, esses 5, 6 meses que já se passaram, não há débitos, nem do servidor, nem do patronal. Em algum momento, o secretário chegou a acumular a Secretaria de Finanças? Acumulei a Secretaria de Finanças nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2017. Nesse período, tem lembrança que houve algum atraso de pagamento? Eu acredito que no mês de agosto, no mês de julho para o mês de agosto, teve um atraso, mas aí foi efetuado o pagamento no mês seguinte. Com referência aos outros órgãos, como Fundo de Saúde e o Fundo de Assistência, tem, como a Secretaria de Administração tem uma visão ampla da administração, esses fundos corresponderam à contribuição, recolheram corretamente, sabe informar? Com relação à Secretaria de Saúde, eu não sei informar, porque essa parte era gerida pelo gestor do fundo, à época. E depois, quando eu deixei de ser secretário interino da Secretaria de Finanças, assumiu o Júnior França, que era o gestor do Fundo da Saúde, e passou a ser o secretário de Finanças do município. Então, eu não tinha esse controle, né? Saía da minha função de secretário de Administração, de gerar o relatório mensal, e o pagamento era feito pelo gestor. Foi enviado para esta casa um pedido de parcelamento referente a alguns meses que não tinham sido recolhidos, se não falha a memória, a partir de julho ou agosto, quando pararam de pagar o parcelamento anterior e que ficou sem recolher, com a alegação de que esse parcelamento tinha sido bloqueado pelos órgãos federais. Existe algum documento na Secretaria de Administração informando que o parcelamento teria que ser encerrado, o parcelamento que foi feito pelo gestor Tiago Cavalcante, alegando que não tinham cumprido com algumas normas e que não podia mais pagar? Existe um documento, que isso já foi citado aqui por vários profissionais de várias áreas, que colocaram como isso foi uma decisão não administrativa, e sim por conta dessa informação. Essa informação tem algum documento legal para que a comissão pudesse analisar e comprovar que a parada do parcelamento anterior foi por conta disso, do pagamento? O que existiu na época foi um comunicado do fundo informando que o parcelamento que
que tinha sido feito, acho que em novembro de 2016, se não me falha a memória, que a parcela girava um pouco mais de 100 mil mês, não tinha sido homologado, né, porque as informações não tinham sido lançadas pela gestão do ex-prefeito Tiago Cavalcante no sistema da Previdência, né, do Ministério. E aqueles valores não estavam sendo considerados para efeito de amortização de débito ou até para pagamento do próprio parcelamento feito pelo ex-prefeito. Então, a recomendação na época foi que fosse sustado esse pagamento, que todas as informações fossem lançadas no sistema do Ministério, que é o que foi feito pelo nosso contador, e que, se também não me falha a memória, ele terminou em meados de novembro de 2017, esse lançamento de 3, 4 ou até 5 anos anteriores, e aí sim foi que o sistema ficou atualizado, o que possibilitou o envio desse projeto para cá mais recente do parcelamento. Mas esse documento, colocando isso em papel, no caso, né, em documento, nós temos condições de ter acesso a ele? Presidente, o que chegou para a gente foi um comunicado do fundo. Eu confesso que não sei como o fundo foi notificado, se foi formalmente por escrito, se foi via e-mail, se foi alguma notificação do próprio sistema do Ministério. Então, mas o que chegou para a gente foi um comunicado do Limoeiro Prev para a Secretaria de Finanças. Na Secretaria da Administração não tem esse documento? Não. Então, se nós quisermos, tem que procurar se informar na Limoprev, é isso? Sim, exato. Porque essa notificação extrapola a Secretaria da Administração, né? É um comunicado diretamente para o Limoeiro Prev, porque é via Ministério. Quando aconteceu isso, provocou um parcelamento, que inclusive veio para esta casa, já em 2018 ou 2017, algum aí. A minha pergunta é o seguinte: esse parcelamento, a formação do projeto, houve participação também na elaboração ou até em analisar o projeto na Secretaria de Administração? Não. Apesar de minha formação ser advogado, não passou, né? O que aconteceu foi o débito final, né, gerado pelo contador, e aí ficou uma relação entre Secretaria de Finanças e o Limoeiro Prev. Já também extrapola um pouco a questão da administração. Tem informação de que nesse projeto havia uma dispensa de multa? Nas discussões que a gente acompanhou, acredito eu que em fevereiro, depois do recesso daqui da Câmara, é que havia eu não lembro se dispensa de multa ou de juros, mas havia uma situação de algum dos artigos que havia uma redução, sim. Ao ser perguntado ao gerente previdenciário, hoje, o ex-deputado Assis Pedrosa, ele colocou que nessa dispensa de multa, que o credor nesse caso era o Limoeiro Prev, o credor, ou seja, na pessoa dele como gerente, ou até do Conselho Fiscal, que é quem podia ter legalmente direito de abrir mão de receita, até justificar de onde vinha essa perca, porque pela lei de responsabilidade fiscal, quando se abre mão de uma receita, tem que saber onde vai ser compensado ela. E ao ser indagado, ele confirmou que não foi consultado e nem que o Limoeiro Prev, o seu conselho, também teve nenhuma participação nessa discussão e nenhuma aprovação como credor para dispensar essa multa. Poderia confirmar o que ele disse? Não posso, porque, pelo que eu me lembre, foi uma discussão interna e com vários membros da prefeitura. Eu não posso dizer que ele não estava em nenhuma reunião, que ele não foi consultado, né? Uma afirmação dele, mas foi uma discussão. Não iria se mandar um projeto com a complexidade daquela sem ser discutido internamente. Isso não foi feito um projeto feito de um dia para o outro. Houve uma ampla discussão interna até chegar o projeto que foi enviado para cá.
Passa a palavra para o vereador Marcos Sérgio, relator da comissão. Boa tarde, Antônio Neto. O senhor confirma se ao longo de 2017 houveram muitos atrasos no que se refere aos repasses do patronal e do servidor? Eu não sei precisar quantos meses, mas que de fato houve um atraso, como eu disse anteriormente, mas sempre sendo resolvido no mês seguinte. Tanto é que, como eu disse, a situação hoje é que não há débitos, né? O município hoje não é devedor para o Limoeiro Prev de nenhuma contribuição do servidor e do patronal. Eu digo isso porque o senhor também foi secretário de Finanças durante um curto período de tempo. Com relação à questão do parcelamento, o senhor esteve à frente daquele projeto, porque o projeto chegou à Câmara sem valores e posteriormente foi solicitado daqui que valores seriam parcelados e com relação ao número de parcelas de 200 meses. Como é que se chegou àqueles valores? Porque os valores que estavam no projeto, hoje a gente tem outros que, portanto, não batem com aquele inicial, que talvez seja maior, né? Isso não quer dizer que a gente tem um número final que não tem. Justamente essas ouvidas estão ajudando muito nesse sentido, e alguns documentos que vão ser trazidos por pessoas de gestões passadas, tá? Eu acredito que também podem reduzir esse valor, o que seria algo muito positivo, inclusive, para a prefeitura, né? Imagine um valor muito alto hoje, tendo que reparcelar novamente. E como é que chegou aqui? Como é que chegaram àquele valor e por que as 200 parcelas, então? Eu não participei da construção técnica do projeto em si, né? Como também não participei do valor final, né? Obviamente, quando começou a discussão na Câmara, rejeição, marca uma nova sessão, a gente que está ali dentro, a gente procura se aprofundar do teor, né? E o que a gente ficou sabendo é que esse valor chegou depois que houve a suspensão do pagamento do parcelamento do ex-prefeito Tiago Cavalcante. O contador teve que alimentar o sistema do Ministério, se não me falha a memória, o nome se chama CADPREV, né, um sistema específico, e depois de toda essa alimentação que durou alguns meses, foi que ele chegou naquele valor que foi apresentado, né? Da construção técnica de se enviar o primeiro projeto, de que não tinha o valor, de se enviar o segundo com o valor, e das 200 parcelas, eu não participei disso. Agora, obviamente, a gente sabe que o Ministério, quando foi enviado esse parcelamento de até 200 meses, era uma janela que o Ministério possibilitava ao município de se enviar isso, né? E a decisão era de se enviar com as 200 parcelas para que ficasse num valor menor, o que possibilitava o pagamento tranquilamente pela Prefeitura e, consequentemente, a amortização do débito. Outra coisa, foi dito na ocasião do período anterior à votação que parecia que chegaríamos ao apocalipse, que a cidade toda ia parar, que todas as obras iriam parar. E ao longo dessa investigação, né, foi dito aqui, vários técnicos, que de fato isso não iria de forma alguma acontecer, né? Até maio, o município estaria adimplente e as obras continuariam, né? Limoeiro continuaria andando como vinha fazendo. Naquela ocasião, daquele período pré-votação, esses conhecimentos vocês conseguiam ter, ou o que vocês recebiam de informação era de fato que o município ia parar e que nenhuma obra poderia vir mais, e aquilo que foi feito aqui no dia da votação, que a gente lembra bem? Veja, o que chegava para a gente é que, caso o município não fizesse o parcelamento, ele ficaria inadimplente perante o Ministério, né? E correria o risco, em razão dessa inadimplência, de perder as certidões, que aí é o que popularmente se fala, o município ficaria inadimplente,
E estando ele inadimplente, ele fica impossibilitado de receber verba do governo federal. E, como todos sabemos, nós temos aí alguns projetos que estão sendo bancados pelo governo federal e poderia, à época, atrapalhar esses repasses. Né? Nós temos aí com 2 obras em andamento e que são feitas as medições para que o Ministério libere o dinheiro. E o município inadimplente poderia acontecer de travar. A expressão que o vereador usa de apocalipse, eu lembro bem desse tumulto todo, né? Mas era uma situação emergencial que o município passava na iminência de poder perder um investimento aí na beira dos 40 milhões. Nenhum município que quer e merece perder isso, muito menos Limoeiro. Então, a urgência era de se aprovar para que o município não ficasse inadimplente e pudesse receber essas verbas do governo federal. Certo. A gente só, para concluir, a gente tem informações aqui ao longo desses dias, né? Já sabíamos antes que isso não iria acontecer, né? E, enfim, mas foi aprovado e com parcela de 150 meses, né? Por enquanto. Nenhum mais vereador está querendo fazer nenhuma pergunta, estão satisfeitos com a resposta. Só uma pergunta para completar o que o senhor já começou. Em relação a os valores que alguns meses ficaram em aberto, mas logo em seguida eram atualizados. Dentro, algum valor desses, os valores que atrasaram, ficaram tudo dentro do mesmo ano financeiro, vamos dizer, as parcelas atrasadas em dezembro, em 2017, ficaram todos quitados até 31 de dezembro de 2017, que é o ano financeiro? Eu não sei lhe dizer se dentro do próprio mês de dezembro, considerando especificamente a folha do mês de dezembro. E quando eu falo isso, por questão do ano financeiro, né? Sim, fechar, sim, 31 sim, de dezembro fecha o ano 2017. Aí a minha pergunta é, todas as parcelas que seriam de recolhimento dos impostos, tanto patronal como servidor, eles tiveram incluído até 31 de dezembro, ou até mesmo, porque quando foi registrado na prestação de conta em resta a pagar, que no mês seguinte, o que for de dezembro pode ser recolhido até o dia 10, mas teria que estar registrado contabilmente como um resta a pagar. Sabe se essa situação ocorreu dessa forma ou ficou em aberto? Não sei lhe dizer, porque já extrapola e já passa para a Secretaria de Finanças. O período financeiro desse pagamento, se foi empenhado como resta a pagar, se foi agendado para o dia 5, 6 do mês de janeiro, aí eu já não sei, porque fica a cargo da Secretaria de Finanças. Colocou uma questão interessante para a comissão, porque tudo começou lá e vai terminar também mais ou menos no mesmo sentido. Em relação ao projeto que aprovou, depois de aprovar, foi considerada 2/3, depois matéria absoluta. Nessa questão, tem alguma coisa a falar nessa análise? Não, eu falei que o primeiro projeto foi enviado, conforme até o vereador Marcos Sérgio falou, sem os valores. E aí, posteriormente, foi feita uma emenda, se não me falha a memória, informando, alterando algum artigo, que eu não lembro qual, informando o valor do débito com a planilha em anexo. Eu falei dessa questão, de como foi o trâmite da votação. Eu me lembro que houve sim uma sessão e posteriormente outra, mas ao fato específico, como foi essa logística, eu não me lembro. Eu me referi à emenda que foi feita do primeiro envio para o segundo, com emenda informando o valor do débito. Satisfeito. Se quiser fazer alguma consideração final? Eu só queria agradecer e me colocar à disposição para o que puder ajudar. Podem contar comigo e me convidar sempre. Obrigado em nome da comissão. Agradeço a presença e peço uns 5 minutos para fechar e depois ter a oportunidade de conferir
o que foi dito. E se tiver tudo ok, vamos assinar. E, no caso, gostaria de perguntar também se disponibiliza a imprensa fazer alguma entrevista com você, que se você autorizar. Muito bem, meus amigos, nesse momento é encerrado mais uma audição. Companheiro Gonçalves Filho. Ok, nós vamos conversar com o Neto Siqueira, secretário de Administração de Limoeiro, nesse período do governo Joãozinho, que está aqui com a gente exatamente nesse momento cumprimentando a comissão. E Neto vai conversar com a gente aqui na TV Web ao vivo. Boa tarde, secretário. O que é que achou aqui da sua explanação na sua vida? Não, tranquila. A gente não tem o que se preocupar, né? Conforme eu disse aqui, a gestão do prefeito Joãozinho 2017 e esses 6 primeiros meses de 2018 não deve nada ao Limoeiro-Prev, né? Todas as informações são prestadas mensalmente, o pagamento é feito regularmente, a gente não tem débito com o Limoeiro-Prev, então a gente não tem com o que se preocupar. O Neto, aquele parcelamento, quando comentava-se de que se não fosse parcelado, o município ia parar. Me parece que aqui se reverteu a situação, não era bem assim, não é? Veja, Gonçalves, na realidade a informação que a gente tinha é que não acontecendo o parcelamento, o município ficaria inadimplente com o Ministério, né? E qualquer inadimplência gera aí uma repercussão negativa para o município, uma possibilidade de perder uma certidão, o município ficar inadimplente, né? Conforme eu disse, e aí poderia causar sim a perca de algum projeto, de algum novo convênio que o município poderia firmar com o governo federal. E o município feito Limoeiro não pode perder uma verba que possa vir do governo federal. Houve, durante o ano de 2017, algum atraso nesse parcelamento, aliás, nesse pagamento? Veja, os atrasos que porventura aconteceram foram quitados no mês seguinte, que chega à situação que a gente está hoje, né, mês de maio e junho de 2018, e a gente não tem débitos com o Limoeiro-Prev, nem da parte patronal, nem da parte do servidor. Vocês fecharam dezembro de 2017 com esses pagamentos em dia, a não ser o parcelamento que precisava ser feito, que foi aprovado aqui já este ano. Exato, o parcelamento foi enviado um projeto aqui para a Câmara em meados de fevereiro de 2018, né, de um débito à época estimado em 6 milhões, se eu não me falha a memória, e o parcelamento foi feito, está sendo pago regularmente, e aí a gente fica adimplente com o governo federal. Ok, obrigado, Neto. Conversamos com o atual secretário de Administração de Limoeiro, Neto Siqueira, por ser gestor, né, de uma das secretarias importantes do município. Ele também foi convidado a fazer parte dos depoimentos da Limoprev, que vamos agora ao segundo depoimento dessa tarde, depois dos 3 que aconteceram pela manhã. A gente volta no instante. Muito bem, meus amigos, minhas amigas do Face que estão nos acompanhando nesta tarde, nós continuaremos ao vivo durante esse intervalo. Vocês ficam vendo imagens do plenário da Câmara Municipal de Limoeiro e dentro de alguns instantes daremos início a mais uma ouvida aqui na CPI do Limoprev.